O nascer do sol tingia o céu de um laranja suave quando o pequeno vilarejo começava a despertar. O vento soprava entre as árvores, carregando o cheiro fresco de terra molhada depois da chuva da noite anterior. Dentro de uma casinha simples, no topo de uma colina, o som do choro de um bebê ecoava de leve. Clara, uma jovem mãe de 26 anos, caminhava apressada pelo corredor estreito, segurando o filho nos braços. Ela mal dormira nas últimas semanas. Desde que o pequeno Miguel chegara ao mundo, a rotina era um turbilhão de fraldas, mamadeiras e noites insones. Mas nada a abalava mais do que a sensação de fazer tudo sozinha. O pai da criança, Renato, caminhoneiro, passava meses fora e a solidão se tornara sua companheira constante. Foi nesse cenário que Thor, um grande Golden Retriever de pelagem dourada, se tornara o verdadeiro guardião daquela casa. Ele havia sido o presente de casamento de Renato, um símbolo de fidelidade e amor. Desde que Miguel nasceu, Thor raramente se afastava do berço. Dormia aos pés do móvel, com as orelhas sempre atentas e o focinho encostado nas cobertas do bebê. Naquela manhã, Clara colocava o pequeno no berço, tentando acalmá-lo, quando Thor se aproximou e repousou a cabeça ao lado do colchão. Miguel parou de chorar, como se o simples toque do cachorro bastasse para lhe trazer paz. Clara sorriu. Parece que ele confia mais em você do que em mim, grandão. Thor abanou o rabo devagar, os olhos serenos e cheios de ternura. Mas o destino já escrevia algo que ninguém naquela casa imaginava. Horas depois, o céu escureceu de forma incomum. Nuvens pesadas se formaram no horizonte, e o barulho do trovão fez Miguel se sobressaltar no colo da mãe. Clara olhou pela janela. Uma tempestade se aproximava, e com ela, uma tensão estranha no ar. Thor, inquieto, começou a andar de um lado para o outro, rosnando baixo, como se pressentisse algo. De repente, um estrondo ecoou. Não era trovão. Um estouro metálico, seguido de cheiro de fumaça. Clara correu até a cozinha. O painel elétrico pegava fogo. Em segundos, as chamas começaram a se espalhar. O desespero tomou conta. Ela agarrou Miguel e tentou alcançar a porta da frente, mas uma viga caiu bloqueando o caminho. O fogo se alastrava pelas cortinas. O calor era insuportável. Thor latia sem parar, pulando contra a parede, procurando uma saída. Clara tossia. O bebê chorava alto. A única rota possível era a janela dos fundos, mas as chamas já se aproximavam dali também. Meu Deus, não! Ela gritava, tentando proteger o filho com o corpo. Thor, percebendo o perigo, avançou em direção à janela. Com uma força que não parecia humana, empurrou o vidro com o focinho e as patas até quebrá-lo. O som do estilhaço se misturou ao choro do bebê. Clara entendeu o que ele queria: escapar por ali. Mas o fogo já lambia as paredes. Ela tentou correr, mas o teto começou a desabar. Um pedaço de madeira caiu sobre sua perna e um grito de dor ecoou. Miguel, em seus braços, chorava desesperado. Clara tentou se levantar, mas o peso a impedia. Thor correu até ela, latiu, tentou puxar o pano da roupa, mas ela gritou: Thor, leve ele, leve o Miguel. Por um instante, o cachorro parou. Seus olhos encontraram os dela. E algo aconteceu naquele olhar, como se ele compreendesse cada palavra. Com extremo cuidado, Thor abocanhou a manta que envolvia o bebê, puxando-a com firmeza. Miguel chorava, mas o cão manteve-se determinado. Clara, sufocada pela fumaça, viu os dois desaparecerem pela janela quebrada. Lá fora, o vento frio da tempestade soprou forte, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Thor correu colina abaixo, enfrentando o vento, o fogo refletido em seus pelos dourados. O bebê tremia, mas estava seguro entre suas mandíbulas firmes, protegidas pela manta. Ele correu até onde as patas aguentaram, até alcançar o portão da casa vizinha. Lá dentro, Dona Celina, uma senhora de idade que morava sozinha, ouviu o barulho e saiu à varanda com uma lanterna. Quando viu o cachorro ensopado e tremendo, com o bebê nos dentes, gritou por ajuda. Meu Deus, é o Miguel! Ela correu até ele, pegou a criança e a envolveu num cobertor seco. O pequeno chorava, mas estava vivo. Thor, exausto, deitou-se na lama, arfando pesadamente. Lá do alto da colina, as chamas devoravam a casa. O rugido do fogo misturava-se ao som da chuva que finalmente começava a cair com força. Thor tentou se levantar, mas caiu de lado, olhando fixamente para a colina, onde Clara ainda estava. O olhar dele dizia tudo.
A missão não estava completa. Mesmo fraco, ele tentou voltar. E foi nesse instante que o destino começou a moldar uma das histórias mais comoventes que aquela cidade já presenciou. A chuva agora caía com força, transformando o chão em lama e apagando lentamente o fogo que engolia a casa de Clara. Mas para Thor, nada mais importava. O instinto o empurrava de volta àquele inferno de chamas e fumaça. Ele cambaleava, ofegante, as patas sujas de lama misturadas com cinzas. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, mas o olhar dele permanecia firme, voltado para o alto da colina. Atrás dele, Dona Celina gritava desesperada. Thor, não! Volta aqui, menino! Você já fez o suficiente. Mas o cão não ouvia. Ou talvez ouvisse, e apenas escolhesse não parar, porque dentro dele existia algo maior que o medo. Um tipo de amor que só os cães são capazes de sentir, puro e incondicional. Quando Thor alcançou novamente o portão, o calor ainda era intenso. As chamas rugiam do lado de dentro, e o ar estava carregado de fuligem. Ele avançou mesmo assim, latindo, tentando chamar por Clara. Nenhuma resposta. Do lado de dentro, Clara lutava contra a dor. A perna presa sob a viga queimava, e o ar rarefeito fazia sua visão embaçar. Ela já não tinha forças para gritar. A mente alternava entre consciência e desespero, até que um som familiar quebrou o silêncio sufocante. O latido de Thor. Thor, ela murmurou com a voz fraca, o rosto coberto de cinza. O cão correu até a janela quebrada, o corpo molhado pela chuva. Ele pulou para dentro, atravessando a fumaça espessa. O calor o atingiu como uma parede invisível. Mesmo assim, avançou. Clara mal conseguia acreditar no que via. O cachorro se aproximava dela, gemendo, empurrando a viga com o focinho. Tentou mordê-la, arrastá-la, mas ela era pesada demais. O fogo crepitava ao redor. As faíscas saltavam como pequenas estrelas morrendo no ar. Vai embora, Thor, ela sussurrou chorando. Eu não consigo sair. Você já salvou o Miguel. Mas Thor não a escutou. Ele continuou tentando, desesperado. Arrastava a madeira com os dentes, rosnava, empurrava com o corpo. Parte de seu pelo começou a chamuscar. O cheiro de queimado se espalhou, mas ele não parava. Um trovão rasgou o céu e a casa tremeu. Nesse instante, uma parte do teto desabou, bloqueando o corredor. Clara fechou os olhos, achando que seria o fim, mas sentiu algo quente e pesado sobre ela. Thor. Ele se jogara sobre o corpo dela, protegendo-a dos destroços. O impacto foi forte. Por segundos, tudo ficou em silêncio. Só o som da chuva entrando pelas frestas e o crepitar distante do fogo. Clara abriu os olhos. Thor estava sobre seu peito, respirando com dificuldade, o corpo coberto de cinzas. O olhar dele, mesmo cansado, ainda tinha doçura. Ela acariciou a cabeça dele com a mão trêmula. Você voltou por mim. Do lado de fora, as sirenes começaram a soar. Vizinhos, bombeiros e curiosos se aglomeravam. Entre eles, Dona Celina segurava o pequeno Miguel nos braços, chorando de emoção e medo. Os bombeiros arrombaram o portão e correram para dentro, enquanto a estrutura da casa rangia perigosamente. O tempo era curto. Lá dentro, Clara ainda lutava para respirar. O calor era insuportável, mas as gotas de chuva que entravam pelas rachaduras traziam um breve alívio. Ela sentia o corpo de Thor sobre ela, pesado, imóvel. Thor, fica comigo, por favor. Sua voz se quebrou num sussurro. Foi então que de repente um barulho forte ecoou. A janela dos fundos cedeu. 2 bombeiros invadiram o cômodo envoltos em fumaça. Um deles gritou: "Aqui! Achei uma sobrevivente!" Em segundos, eles levantaram a viga, puxaram Clara e o corpo do cão. Um deles tentou afastar Thor, mas Clara segurou firme. "Não, ele vem comigo!" Ambos foram levados para fora sob a chuva intensa. O ar frio bateu em seus rostos. Clara tossia, tentando recuperar o fôlego. Quando olhou para o lado, viu Thor deitado na lama, imóvel. "Thor!" Ela gritou, ajoelhando-se ao lado dele. Os bombeiros tentaram ajudá-la, mas ela se recusava a se afastar. O animal não se movia. O peito dele subia e descia com dificuldade, e os olhos ainda abertos buscavam o rosto dela. "Você vai ficar bem, meu amor. Você me salvou", ela dizia soluçando. Um dos bombeiros ajoelhou-se ao lado, tentando verificar a respiração do cão. "Ele ainda está vivo", disse com voz tensa. "Mas está muito fraco."
Precisamos levá-lo para o veterinário agora. Clara olhou para o bebê nos braços de Dona Celina, envolto em um cobertor seco, chorando baixinho. Ela sorriu entre lágrimas. Você salvou nós dois, Thor. O caminhão dos bombeiros se afastou, levando todos para o hospital mais próximo. As luzes vermelhas refletiam na estrada molhada, misturadas às gotas de chuva. Dentro da ambulância, Clara segurava a mão enfaixada e olhava para o corpo imóvel do cão ao seu lado. O som do monitor cardíaco era fraco, mas presente. O tempo parecia suspenso. Cada segundo era uma eternidade. Do outro lado da cidade, a notícia começava a se espalhar. Cachorro herói salva bebê e mãe de incêndio. As rádios comentavam, os vizinhos choravam e pessoas que nunca haviam visto Thor começaram a sentir algo profundo, um respeito silencioso por aquele animal que desafiara o impossível. Enquanto isso, no hospital, Clara e Miguel foram estabilizados. O bebê nada sofreu além de leves queimaduras superficiais. Mas Thor continuava em observação, lutando pela vida. Durante a madrugada, Clara ficou ao lado dele. Mesmo deitada numa maca, insistia em não sair da sala onde o cão estava. O veterinário, um homem de meia idade, olhava para ela com compaixão. Ele é um guerreiro, disse. Fez mais do que muitos humanos fariam, mas o corpo dele está exausto. Vamos fazer o possível. Clara acariciou o focinho dele, com os olhos marejados. Ele não é só um cachorro. Ele é parte da nossa família. O veterinário assentiu. E, às vezes, é a parte mais pura. Lá fora, a chuva cessava. Um novo amanhecer se aproximava, trazendo o cheiro de terra molhada e o som distante de pássaros que voltavam a cantar. Thor respirava devagar, mas cada respiração era uma vitória. E foi assim, entre o som suave das máquinas e o amanhecer, que algo começou a mudar. Um fio de esperança nascia. Mas ninguém imaginava que o verdadeiro milagre ainda estava por vir. A primeira luz do dia atravessava a janela do hospital, desenhando faixas douradas no chão frio da sala. Clara, com o braço enfaixado e o corpo coberto de arranhões, permanecia sentada ao lado da maca onde Thor descansava. O veterinário já havia feito tudo o que podia. Hidratação, curativos, oxigênio. Mas agora tudo dependia dele. O cão respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo num ritmo lento, quase imperceptível. As patinhas tremiam levemente, como se ele ainda estivesse correndo, talvez em sonho, revivendo a fuga entre o fogo e a chuva. Clara observava aquele movimento com lágrimas silenciosas. Ela sentia que cada respiração dele era uma súplica à vida. Ao lado, o pequeno Miguel dormia em um bercinho improvisado, seguro e sereno. O som da sua respiração suave parecia se misturar ao leve farfalhar do oxigênio que saía do tubo próximo ao focinho de Thor. Ele sente o cheiro dele, murmurou Dona Celina, que também passara a noite ali sem arredar o pé. Os cães, eles nunca se desligam daqueles que amam. Clara assentiu, apertando a mão da senhora. Eu só queria que ele soubesse que eu nunca vou esquecer o que ele fez. O veterinário entrou em silêncio, observou os dois por um instante e disse com a voz baixa: ele está lutando, mas às vezes a força vem de quem está por perto. Fiquem com ele, falem com ele. Os animais sentem. Clara se aproximou do focinho de Thor, acariciando o pelo chamuscado com extremo cuidado. Ei, meu amor, sussurrou. Você foi o herói do Miguel, e o meu também. Lembra quando ele nasceu e você ficou do lado do berço a noite toda? Agora é a minha vez de ficar com você, até o fim. O cão moveu levemente uma das orelhas. Um pequeno gemido escapou de sua garganta. Era quase imperceptível, mas suficiente para fazer Clara chorar. Eu tô aqui, tá? Não precisa ter medo. Horas se passaram. O hospital se movimentava lá fora. Passos apressados, vozes distantes. Mas dentro daquela sala, o tempo parecia congelado. O som constante do monitor cardíaco se misturava ao cantar dos pássaros que voltavam à cidade depois da tempestade. Então, algo aconteceu. Miguel, que dormia há horas, começou a se mexer. O bebê se revirou, soltou um leve gemido e, sem aviso, começou a chorar. Clara se levantou rapidamente, mas o choro dele parecia diferente. Era um choro sentido, profundo, quase como se ele estivesse chamando alguém. Thor, até então imóvel, moveu uma das patas. O som do choro pareceu atravessar algo invisível entre eles. O veterinário, que entrava na sala nesse instante,
parou, surpreso. Espere! Ele reagiu. O cão mexeu a cabeça devagar, os olhos ainda fechados. O choro de Miguel ficou mais alto, e Clara, tomada pela emoção, pegou o bebê no colo e o aproximou da maca. Olha, Thor, o seu menino, ele está aqui. Foi nesse momento que algo quase inexplicável aconteceu. O cão abriu os olhos, lentos, pesados, mas vivos. O olhar dele buscou o bebê nos braços da mãe. Um brilho tênue apareceu em seus olhos, misturado à dor e à ternura. Miguel parou de chorar. Olhou fixamente para Thor, balbuciando algo incompreensível, como se reconhecesse aquele olhar. Clara soluçou, apertando o filho contra o peito. Ele te ouviu, meu amor. O veterinário se aproximou, observando os sinais vitais. Isso é inacreditável, murmurou. É como se o som da voz dele tivesse reacendido algo dentro dele. Thor tentou levantar a cabeça, mas não conseguiu. Mesmo assim, seu olhar se manteve firme, alternando entre Clara e o bebê. Um rabo fraco se moveu, abanando por um breve segundo. Foi nesse instante que Clara percebeu o verdadeiro significado de tudo aquilo. Não era apenas instinto, não era apenas amor, era algo que transcendia o corpo, uma conexão feita de lealdade, memória e alma. Ela chorava sem conter o nó na garganta. Você pode descansar agora, tá? Nós estamos bem, eu prometo. O cão fechou os olhos novamente, respirando fundo. Um suspiro longo, sereno. O veterinário observou os monitores. O ritmo cardíaco diminuía, mas de um jeito tranquilo, quase pacífico. Clara continuava falando baixinho, como quem embala uma despedida. Obrigada por ter voltado por mim. Obrigada por ter amado o Miguel, mais do que a própria vida. Um último som saiu do monitor. Uma linha contínua, fina, como o eco distante de uma música que chega ao fim. Thor partiu com o olhar sereno, o corpo relaxado e um leve sorriso desenhado em seu focinho. Clara desabou em lágrimas, abraçando o filho e encostando a testa no corpo do cão. Dona Celina chorava em silêncio. O veterinário apagou o monitor e cobriu o corpo com um lençol branco, respeitosamente. Lá fora, o sol já subia no céu. A tempestade havia ido embora, e o dia trazia uma calma inexplicável, como se o mundo inteiro estivesse em silêncio, prestando homenagem. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Reportagens, entrevistas, homenagens. Pessoas deixavam flores e bilhetes na porta do hospital, agradecendo ao anjo de 4 patas. Mas para Clara, nenhuma palavra era suficiente para descrever o vazio que ficara. Ela e Miguel se mudaram temporariamente para a casa de Dona Celina, onde tudo lembrava Thor. A coleira pendurada, a tigela ainda no canto, o cobertor onde ele dormia. E foi ali, numa dessas manhãs silenciosas, que o inesperado aconteceu. Miguel, agora mais calmo, engatinhava pelo chão da sala quando parou diante do cobertor de Thor. Ele tocou o tecido com as mãos pequenas e começou a rir, um riso doce, inocente. Clara observou de longe, o coração apertado. Ele sente falta dele também. Mas então o bebê fez algo que a fez estremecer. Estendeu a mão para o nada, olhou fixamente para um ponto do ar e deu uma risadinha, como se visse alguém. Um arrepio percorreu o corpo de Clara. Ela sorriu entre lágrimas. Eu sei que é você, Thor. Eu sei que você ainda está por perto. E naquele instante, uma brisa suave entrou pela janela, movendo levemente a cortina e fazendo o cobertor se dobrar, como se uma pata invisível tivesse tocado ali. Clara levou a mão ao peito. O amor, pensou ela, não morre. Ele só muda de forma. E foi assim que ela entendeu que o milagre não foi apenas sobreviver ao incêndio. O milagre foi ter amado tanto, e ser amado tanto, que nem mesmo a morte conseguiu apagar o vínculo que os unia. O tempo passou. 2 semanas haviam se passado desde o incêndio, mas na pequena cidade a história de Thor ainda era o assunto mais comentado. Pessoas que nunca o haviam visto deixavam flores diante do portão queimado da antiga casa. Crianças desenhavam o cachorro-herói em folhas coloridas e colavam nos muros, e até a rádio local dedicava um programa inteiro àquela história que havia tocado tantos corações. Clara ouvia tudo com o coração apertado, mas também com uma estranha sensação de calma. Era como se cada palavra sobre Thor fosse uma forma de mantê-lo vivo, de impedir que o silêncio apagasse o que ele havia sido. Ela e Miguel estavam hospedados ainda na casa de Dona Celina, enquanto voluntários e vizinhos
ajudavam a reconstruir o que o fogo destruiu. Mas dentro dela, algo dizia que sua vida jamais seria a mesma. Certa manhã, Clara acordou com o som do vento batendo na janela. O sol ainda nascia, tingindo o céu com tons alaranjados, exatamente como naquele dia. Por um momento, ela ficou apenas observando a luz entrar pela cortina, lembrando-se de tudo. O cheiro do café de Dona Celina veio da cozinha. Miguel, agora mais esperto, engatinhava pelo chão, balbuciando palavras soltas que só ele entendia. Clara sorriu e se abaixou ao lado dele. "Bom dia, meu amor." O bebê riu e apontou para a porta. Clara seguiu o gesto e parou. Lá estava, a coleira de Thor pendurada no mesmo prego da parede, balançando levemente, mesmo sem vento. Ela sentiu um nó na garganta. Pegou a coleira nas mãos, passou os dedos sobre o nome gravado na plaquinha e sussurrou: "Eu sei que você está aí guardando a gente." Miguel estendeu a mãozinha e tocou a coleira também. No mesmo instante, um raio de sol atravessou a janela, iluminando os dois. O bebê riu e Clara fechou os olhos, permitindo que uma lágrima escorresse, misturada ao sorriso. Aquele momento, simples e silencioso, bastava para ela entender que o amor de Thor não havia desaparecido. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Clara, que antes se sentia perdida, agora encontrava força em tudo o que lembrava o cão. Começou a participar da reconstrução da casa, ajudando os vizinhos e doando o que recebia de ajuda para o abrigo de animais da cidade, o mesmo abrigo de onde Thor havia sido adotado anos atrás. E foi ali, naquele abrigo, que uma nova história começou. Certa tarde, enquanto entregava doações, Clara ouviu um som familiar, o latido de um filhote. Virou-se e viu um pequeno golden, com os pelos ainda curtos e os olhos doces. Ele abanava o rabo de um jeito desajeitado, tentando chamar atenção. Clara se ajoelhou. "Oi, garotinho", disse com voz suave. O filhote deu 2 passos, cheirou a mão dela e, de repente, pulou em seu colo. Foi instantâneo. Aquele gesto, aquele olhar, tudo nela se desfez em lágrimas. Dona Celina, que estava ao lado, observou em silêncio. "Parece que ele te escolheu, minha filha." Clara sorriu, emocionada. Parece que sim." Ela levantou o olhar e viu o funcionário do abrigo se aproximar. "Esse aí apareceu há poucos dias, acredita? Deixaram ele na porta durante a noite. A gente ainda nem escolheu um nome." Clara olhou para o filhote, que a encarava com aqueles mesmos olhos serenos, os olhos que ela nunca esqueceria. "Eu sei o nome dele", disse, com a voz embargada. "Ele se chama Luz." O homem anotou o nome e sorriu. Um nome bonito. Ela sorriu de volta, mas dentro dela sabia. Aquele nome não era apenas bonito, era simbólico. Thor havia partido, mas deixara uma luz, literal e espiritual, para guiá-los. Miguel, no carrinho, ria e balançava as mãos. O filhote correu até ele, cheirando-o e lambendo suas bochechas. O bebê gargalhou alto, e por um instante, Clara teve a nítida sensação de ver, na sombra projetada pelo sol, a silhueta de 2 cães. O pequeno Luz, e atrás dele, algo maior, protetor, quase imperceptível. Ela respirou fundo. "Obrigada, Thor." Nos meses que se seguiram, a vida começou a reencontrar seu ritmo. A nova casa ficou pronta, simples, mas cheia de significado. Na entrada, Clara colocou uma pequena placa com uma frase gravada: "Alguns heróis usam capas. O meu usava 4 patas." Luz crescia rápido. Cada gesto dele parecia carregar algo de Thor. O jeito de deitar, a forma de proteger Miguel, o olhar atento quando Clara se sentia triste. Não havia dúvida. Era como se o espírito de seu velho amigo vivesse ali, ensinando novamente o que é amor verdadeiro. Certa noite, enquanto colocava Miguel para dormir, Clara ouviu um barulho vindo do quintal. Saiu com cuidado e viu Luz sentado diante de algo. Uma pequena cruz de madeira, colocada no local onde Thor fora enterrado. A lua brilhava alta e o vento suave fazia as folhas dançarem. Clara se ajoelhou ao lado do filhote e acariciou sua cabeça. "Ele está cuidando de você também, né?" perguntou olhando para o céu. O filhote levantou o focinho e latiu uma vez, como se respondesse. Clara sorriu. O mundo parecia finalmente em paz. E naquele instante, ela entendeu algo que jamais esqueceria. A coragem de Thor havia salvado suas vidas, mas o amor dele havia salvo sua alma.
O tempo passou, Miguel cresceu, e todos os anos, no mesmo dia da tragédia, Clara acendia uma vela ao lado da cruz de Thor. O menino curioso sempre perguntava: "Mamãe, quem foi o Thor?" Ela sorria com os olhos marejados. "Foi o anjo que salvou você, meu amor. O anjo que me ensinou o que é amar sem esperar nada em troca." E Miguel, com a inocência de quem ainda vê o mundo com pureza, respondia: "Eu acho que ele ainda está aqui, mamãe." Luz sempre olha para o céu e abana o rabinho. Clara abraçava o filho e olhava para o horizonte, onde o pôr do sol tingia o céu de dourado, a mesma cor dos pelos de Thor. E por um breve instante, ela jurava ver a silhueta de um cão correndo entre as nuvens, livre, feliz, vigiando-os de longe. A lágrima que escorria em seu rosto já não era de dor, mas de gratidão, porque ela sabia, no fundo da alma, que alguns amores são eternos e que alguns heróis nunca vão embora. Apenas mudam de forma para continuar protegendo quem amam. O vento soprou levemente, movendo as folhas e fazendo a chama da vela dançar. Clara fechou os olhos e sussurrou: "Até logo, meu amigo." E o som distante de um latido ecoou pela colina, suave, sereno, como uma resposta.